tão impactados com a presença de Deus, que eu já vou entrar direto na palavra, mas só quero deixar uma direção que Deus colocou no meu coração. Na verdade, que todos nós aqui temos uma motivação pela qual nós vamos a um culto, né? Não vamos nem falar na igreja, é o culto, porque nós vamos cultuar a Deus. Mas o que nós temos que levar a nossa mente cativa a Jesus, a Deus, como a palavra nos ensina. Mas quando nós acordamos na manhã de domingo, ou de uma quarta, ou de um dia que nós vamos cultuar a Deus em alguma congregação, nós temos que saber que lá o mais importante é a presença de Deus. Nós podemos fazer pedidos, nós podemos ter amigos, nós vamos ter relacionamentos, talvez até fazermos, vai ter encontros de pessoas que vão se encontrar e namorar, pessoas que vão fazer negócio, mas a motivação principal da gente vir aqui é falar: Senhor, eu estou indo te encontrar, eu estou lá indo te louvar, te engrandecer. Todas as demais coisas, elas são consequências e elas vêm, mas o mais importante é a gente falar: Deus, hoje eu quero te encontrar, um encontro com o Senhor. E nós glorificamos a Deus, porque aqui, assim como em vários outros lugares, a presença de Deus, ela é impactante. Nós temos sentido isso e glorificamos a Deus por isso. Obrigado, Alan. Nós vamos falar hoje sobre o tema, da palavra é vida iluminada. Vida iluminada. O que é vida iluminada, né? O que a gente pode entender como uma vida iluminada? Quem gostaria de ter uma vida iluminada a ponto de quando você está em um lugar, você chega, as pessoas gostam, falam: poxa, essa pessoa ela sempre tem uma palavra de ânimo, ela sempre, parece que quando ela chega, traz luz no ambiente, parece que ela impacta a gente positivamente, né? Quem gostaria como não é bom, né? Quando nós temos um amigo, que a gente sabe que a gente pode contar com ele, que a gente pode estar ali vivendo um momento turbulento, um momento de escuridão, mas a gente chega e a gente sabe que ele vai nos ajudar, que ele vai trazer ali uma palavra, um consolo, um abraço, né? Fazendo, na verdade, sendo sal na terra e luz do mundo, como a palavra fala, né? Então, quem aqui não gostaria de ter essa vida iluminada, que em primeiro lugar faz bem para a gente, e em segundo lugar impacta as pessoas? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É possível? Como é que isso funciona? O que a palavra fala a respeito disso? Como é que eu posso ler, entender e aplicar a palavra para que eu seja esse luzeiro, para que eu seja esse farol, onde as pessoas possam olhar e falar: ali tem um porto seguro. O Alan, o João, o Rodrigo, o Arvante é um porto seguro. Eu posso ir ali que ele é alguém que eu chego, eu recebo um ânimo, eu recebo a palavra e saio dali entendendo coisas que eu não estava entendendo antes. Então, com base na palavra nós vamos falar. Mas antes, o que é a vida? Né? Todos nós aqui podemos parar e pensar um pouco, e isso é muito interessante, né? Porque a vida é algo que Deus nos dá, e seria um intervalo, né, entre o nascimento e a morte, que já são dois mistérios, né? A vida é um mistério, o nascimento é um mistério enorme. Esses dias atrás nós tivemos mais um sobrinho. Você parar, olhar aquela criança pequenininha, formada no ventre, e aí você começa a imaginar o momento que Deus sopra o sopro da vida ali, e aquela criança nasce, e ela, antes já, né, na concepção, a mãe, o pai, aquela criança nasce, é um mistério tão lindo. Você vê um bebê, o nascimento, né, o início da vida, com tantas expectativas, com tantos desejos bons de que cresça, de que tenha saúde, de que caminhe nos caminhos do Senhor. E a vida começa com um mistério, e a morte também é um mistério, né? A morte, para nós que somos crentes, nós sabemos que a morte ela não é um fim. Na verdade, ela é a continuidade para uma vida eterna. E coincidentemente, há um tempo atrás, nós tivemos uma perda, e essa morte nos traz essa reflexão, né? Dessa separação momentânea para aqueles que têm Jesus, mas a esperança e a convicção de que em breve todos nós estaremos juntos no céu, vivendo a vida eterna ao lado do Senhor, e vai ser muito, muito, muito melhor do que a gente vive hoje, né? Então a vida ela é esse contexto, esse lapso de tempo tão pequenininho, né? E também, uma vez eu ouvi falar, e é uma frase corriqueira, creio que não tenha nenhum autor específico,
que a gente nasce sem trazer nada, e nós morremos sem levar nada. E a vida é o espaço de tempo que a gente briga, discute e luta por aquilo que a gente nem trouxe e por aquilo que a gente nem vai levar. Então, se a gente olha sobre esse enfoque, a gente vê como a vida é simples e como a gente às vezes deixa ela tão complexa, tão pesada, tão carregada. Uma vida é isso, e uma vida é iluminada, né? Dentro da nossa vida, você ter uma vida iluminada. A vida ela é baseada em dicotomias. A Bíblia, ela nos mostra que existe o bem e o mal. Batalha, seja espiritual, ou seja na nossa realidade do dia a dia, do bem e do mal, da luz e das trevas. Então isso é algo que cotidianamente nós vivemos, esse dualismo, luz, trevas, bem, mal. As minhas escolhas, as minhas opções é que vão me guiar para um lado ou para o outro. Existe uma batalha espiritual que impacta no nosso dia a dia, no nosso físico, né? E essa também uma frase corriqueira, e que ela tem um certo sentido, talvez não tenha uma aplicação do ponto de vista físico. Físico que eu digo é matéria física, né? Que a luz, a escuridão é a ausência de luz, assim como o mal é a ausência de bem. Então, se a gente for luz na terra e sal no mundo, nós vamos impactar e contribuir para que esse dualismo, essa briga, essa dicotomia seja impactada por nós, para que essa luz venha tirar a escuridão, dissipar as trevas, não só para a gente, mas para os outros também. Então, a luz e a iluminação, ela vem na nossa vida de duas formas, a física e a espiritual. Nós temos corpos luminosos, e primeiro eu vou falar com você rapidamente, daqui a pouco, estou acabando a introdução, vou ler a palavra, a gente vai entender com base na palavra, só para a gente conseguir detectar como isso funciona, como a palavra é maravilhosa. Então, para ter esse contexto do nosso dia a dia, para que o espiritual faça sentido, né? Então, nós temos os corpos luminosos. Então, os corpos luminosos físicos, basicamente, no grande resumo, a gente tem os naturais, por exemplo, o Sol. O Sol é um corpo que ilumina natural, né? Corpos luminosos físicos, nós temos a lâmpada, a vela, tochas, a fogueira, são corpos luminosos artificiais, que o homem acende, o homem criou, o homem faz, então, mas são corpos luminosos físicos, né? O sol natural e a luz artificial. Nós temos, espiritualmente falando, a luz de Jesus, sobre o enfoque espiritual, sobre o sobrenatural, aquilo que nós não vemos, e a palavra nos coloca luz. E é interessante, eu vou falar aqui para você pensar, depois pode pensar, pesquisar, a gente pode conversar um pouco. Olha só, em Gênesis 1:3, Deus falou, haja luz, e houve. Mas o sol só foi criado no terceiro e quarto dia, a partir de Gênesis 1:14, 15 e 16. Então, mesmo sem a criação do sol, já havia luz. Então, olha só que interessante, e o impacto dessa condição sobrenatural que a luz tem, além da questão física dela, da questão do sol como luz natural. As estrelas também foram criadas naquele momento, e assim por diante. Então, com base nisso, nesse contexto, nós vamos ler um versículo, que está em Salmos 119, 105, e esse versículo aqui, eu acho que a grande maioria de vocês, se já não viu, já não leu, já ouviu, por alguma razão já deve ter passado por ele, mas essa semana Deus me trouxe uma reflexão tão impactante sobre ele, e tanta coisa nessas poucas palavras, que eu oro a Deus que eu consiga transmitir para vocês, e que o coração de todos nós esteja aberto, que tem grandes coisas para ele falar com a gente. Então, Salmo 119, eu vou ler a nova versão atualizada, Almeida, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos.
Acho que projetou aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos ler todo, é só esse versículo, vamos ler todo mundo junto na NA, então. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Amém. Quem já tinha ouvido esse versículo aí, levanta a mão, só para eu lançar a maior parte, né? Quase todo mundo. E não sei quem já, não vou perguntar porque essa é a conclusão da mensagem, quem já refletiu sobre essa palavra, né? Como a gente sabe a importância da palavra, mas como a gente muitas vezes não tem a disciplina ou a intencionalidade de parar a lei e falar, Espírito Santo, fala comigo. Porque ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. É a mesma coisa? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ela também é luz para os meus caminhos. Por que a palavra inspirada por Deus nos coloca esse direcionamento? Será que é uma repetição? Será que é um pleonasmo? E quando a gente começa a entender, e nós vamos refinar, nós vamos destrinchar essa palavra, a gente percebe que quando a gente lê lâmpada para os meus pés, ela tem um enfoque físico, ela tem um enfoque sobre o ponto de vista físico. E quando a gente lê luz para os meus caminhos, a gente vai entender que é um enfoque espiritual, um enfoque sobrenatural. Então, lâmpada para os meus pés é o meu dia a dia, é um enfoque físico. Luz para os meus caminhos é um enfoque sobrenatural. Quando a gente olha a lâmpada, que é uma luz, como a gente falou, a lâmpada ela é um corpo luminoso, artificial, e nós, seres humanos, cada um de nós, ou os objetos, a maior parte das coisas, nós somos seres iluminados, nós não temos fonte de luz, a gente apenas reflete a luz, né? Nós só refletimos essa luz. E a lâmpada, ela serve para quê? A lâmpada, a vela, a tocha, a fogueira, essas luzes artificiais, elas vêm para suprir, quando você não tem o sol, você não tem o dia, então ela vem para suprir aquela luz natural. Então a luz artificial vem suprir a luz natural. Então, quando nós estamos numa escuridão, quando chega a noite, quando a gente não tem a facilidade dessa luz natural, a lâmpada, a tocha, a vela, o candelabro, ela serve para que a gente consiga enxergar as coisas, né? Ela é artificial, mas ela serve para tirar nós dessas trevas físicas, dessas trevas do dia a dia. Então, isto é a palavra, que é lâmpada para os meus pés. Então, em primeiro lugar, como lâmpada, ela vai servir como uma luz para tirar eu das trevas do meu dia a dia, e nem necessariamente eu preciso ser crente ou cristão. Porque mesmo que eu não tenha o Espírito Santo no meu coração, mesmo que eu não tenha Jesus, mesmo que eu não tenha um discernimento espiritual, e nós vamos ver no final dessa parte isso, eu posso ler a palavra e ter direcionamentos positivos, coerentes, mandamentos que vão nos ensinar didaticamente na parte administrativa, na parte de finanças, na parte de casamento, na parte de paz. Então nós temos através da palavra, ainda que não sobre o enfoque espiritual, mas sobre o enfoque físico, a palavra ela é lâmpada e ela traz para a gente essa luz e traz a gente para cada um de nós esse acesso à palavra, ainda que mecânico, ainda que físico. A leitura dela traz para nós essa possibilidade de lâmpada para os pés, para os nossos pés. Os nossos pés, para que servem os pés? Os pés, eles vão servir para a gente caminhar, né? Os pés fazem com que a gente caminhe, a gente dá os passos através dos pés. Sem os pés, nós não temos suporte para o nosso corpo. Os pés servem para que a gente tenha suporte para o nosso corpo. Então, quando a gente fala que a palavra é luz para os nossos pés, sob esse enfoque físico, imagina você as lâmpadas nos pés. Ela está aqui. Primeiro, para eu conseguir enxergar, eu vou ter que olhar para baixo, porque a lâmpada está nos meus pés, então eu vou ter que olhar para conseguir mostrar onde ela está iluminando. Segundo, ela vai trazer uma iluminação frontal
e eu vou dar passos. Eu não vou conseguir andar, não vou conseguir correr, não vou conseguir desenvolver uma atividade que flua. Então eu vou ter que estar atento aos meus pés, à lâmpada e aos passos. E eu vou estar olhando para baixo e eu vou estar tendo uma certa limitação no andar. Vai ser uma caminhada devagar. E esse acesso que cada um de nós temos, que a gente está falando, ele é universal, ele é para todo mundo, ele não é só para uma pessoa, para quem é cristão, para quem perde discernimento, para quem tem Espírito Santo, não. É um acesso para todos nós, né? Então, a gente vai andando, a gente vai só vendo para frente e de uma forma rápida e uma abordagem interessante para você refletir também. Na medida que a gente só enxerga conforme vai caminhando e vai caminhando devagar, isso pode nos gerar ansiedade por não saber o que vai vir e nos obrigar a desenvolver a fé para ter a convicção de que você está no caminho certo. E aí vai vir com a parte espiritual que nós vamos falar. Nós caminhando dessa forma, nós vamos ver a luz na nossa frente, mas nós não vamos ver o passado, nós não vamos entender o passado. Então, para ver, a gente vai ter que virar. Então, isso tudo tem a ver com a gente ter ou não ansiedade, que é o desejo demasiado do futuro, ou virar, ou o excesso da necessidade de relembrar o passado, porque a nossa visão é muito limitada. Lâmpada para os meus pés não permite com que eu tenha uma noção do contexto todo. Então, para falar sobre isso, e só para pontuar alguns versículos de como a gente pode encarar essa palavra de Deus, esse versículo aqui, Salmo 119, 105, de uma forma natural, e de que nem necessariamente nós precisamos ser crentes ou termos discernimento para que a gente receba essa ajuda limitada, né? Não necessariamente, a gente pode ser crente e também é importante, mas a gente ainda que não tenha isso, você pode pela primeira vez ter ouvido isso daqui e começar a praticar, você vai conseguir através da leitura da Bíblia ter ensinamentos positivos para a sua vida. E eu vou pedir para o João e para o Vitor colocar rapidinho aqueles versículos, a gente vai passar rapidamente. Olha só, alguns versículos, teriam muitos, eu coloquei só alguns, para que a gente entenda como ler na Bíblia a gente vai conseguir ter noções e ensinamentos práticos, independentes de qualquer espiritualidade. Então vamos lá, Provérbios 6,6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Quando você continua lendo, ele vai falar sobre a necessidade de trabalhar, ele vai falar sobre a preguiça, ele vai falar como a formiga faz, que ela não tem chefe, mas que ela corre atrás. Então é um ensinamento para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que a gente pode, lendo simplesmente a Bíblia, entender. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Outro ensinamento que a gente poderia equiparar a um ditado popular: por trás de todo homem há uma grande mulher. São ensinamentos que até muitas vezes em alguns casos não se confundem, mas podem ser assim equivalentes a ditados populares. Tanto que tem algumas passagens da Bíblia que pessoas acham que são ditados populares, e tem alguns ditados populares que as pessoas acham que são bíblicos, e por isso que a gente vai entender a importância da palavra. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Isso daqui é uma frase que está na moda, traduzindo tirando a Bíblia, é melhor ser feliz do que ter razão, né? Então é melhor ser feliz do que ter razão, você não precisa discutir, não precisa responder. Então muita coisa, eu não vou ler todos para a gente ganhar tempo, tá? Agora, depois você pode ler Provérbios 22, 26, sobre a questão de ser fiador. Eclesiastes 9:11, é espetacular. Depois você lê, ele é maior, eu não vou ler. Você vê como Deus trabalha na nossa vida e como a vida ela é fugaz, e como nós somos pretensiosos de achar que porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu mereço o melhor emprego, o melhor... Não, isso daí depende de Deus, não depende da gente. Eclesiastes 9:11 é espetacular. Vai falar sobre a importância de você calcular para construir, então teriam vários, esses são alguns exemplos, tá? Então só para registrar, então, e fechando essa primeira parte, sobre lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, esse enfoque físico de lâmpada, né, uma luz artificial que nos vem tirar das trevas do nosso dia a dia, que ela é acessível a todo o universo, ela é acessível de uma forma universal. E existe
uma outra forma da gente encarar a palavra de Deus. E aí é a diferença, onde ele fala, e a palavra também é o quê? É luz para os meus caminhos. E esse é o enfoque sobrenatural, é o enfoque onde luz é Jesus, e a gente vai ler juntos, e entender juntos, e caminhar juntos. Por quê? Porque ela vai ter a mesma função, mas com um alcance completamente diferente, um alcance sobrenatural, aonde as nossas mãos, o nosso intelecto, a nossa força não chega, porque aonde as mãos de Deus vai, a nossa não vai, né? Então, começando com a luz sobrenatural, é o único versículo que eu vou ler com vocês, além do versículo tema, João 12, 46, que ele vai mostrar essa luz sobrenatural de Jesus, João 12, 46, e que ela também veio nos tirar das trevas, assim como a luz física, mas ela veio nos tirar das trevas, aí sim, sobrenaturalmente, espiritualmente, falando daquela treva, aonde a gente ia sofrer, mas ela veio nos tirar dessas trevas. João 12, 46. Vai falar assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Então, essa é a visão espiritual, é o enfoque espiritual. Então, já não é mais lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, é a luz para os meus caminhos. Então, a luz que é Jesus. Aí vão ter vários outros versículos, então para a gente não ganhar tempo. João 1, 4 e 5, João 8, 12, que vai falar que Jesus é luz. Depois em Mateus, Jesus fala que nós, e aí já no sentido espiritual, aquele que tem Jesus, somos a luz do mundo. Nós temos essa responsabilidade maravilhosa e abençoada de como não podemos emitir a luz, mas a gente recebe, né, como corpo iluminado, a gente recebe a luz que é Jesus e se torna resplandecente por Jesus, como Moisés, nós vamos falar depois ali quando desceu do Monte Sinai, para iluminar, para levar a luz. Então Deus nos dá esse privilégio, Deus nos dá essa bênção de sermos a luz do mundo. Então, para tirar das trevas espirituais. Então, quando a gente fala do nosso dia a dia, quando chega uma escuridão, um desafio com a esposa, um desafio com o filho, um desafio administrativo, a própria leitura da Bíblia, que ensinamentos bíblicos vão nos ajudar a sair dessa escuridão física, né? Mas quando a gente olha aqui a luz sobrenatural, a luz de Jesus, as trevas que ele vai trabalhar, é aquelas trevas onde ele vai nos tirar do inferno, vai nos tirar do domínio do mal, né? Do domínio, né? Luzes, trevas, bem e mal, ele vai nos tirar, vai tirar a gente do domínio da escravidão e vai nos trazer para a luz, aonde dá a liberdade, aonde eu consigo enxergar e aonde ele vai direcionar os meus caminhos. Ele vai falar aqui pra gente, né, quando ele fala luz para os meus caminhos, né? Então, quando eu estou lendo a Bíblia do enfoque físico, eu olho para baixo e tenho uma limitação. Quando eu trago o espiritual da Bíblia para mim, através de Jesus, que é a única forma, eu vou ter luz para os meus caminhos. Eu ergo a cabeça, eu enxergo, ele vai mostrar o caminho para onde eu vou conseguir caminhar, eu vou conseguir fluir, eu não vou ter passo após passo, eu vou conseguir entender os contextos, eu vou ainda que muitas vezes não saiba o que vai, aonde vai dar aquele caminho, mas pela fé que eu vou desenvolver, eu vou saber que aquele caminho tem luz, e eu vou conseguir caminhar e saber que lá é o melhor caminho. Jesus fala em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, este caminho que a luz nos indica, nos vai fazer fluir e olhar e entender o contexto de forma sobrenatural. Em Isaías 55, 9, ele fala assim, olha, assim os céus são mais altos do que a terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus planos são mais altos do que os seus planos. O caminho de Jesus é muito superior ao que a gente vai ficar olhando dia após dia, sem se envolver, sem buscar o espiritual. E não é mística, é palavra, né? E nós vamos entender o poder da palavra, da leitura e da Bíblia na nossa vida, né? Então, o acesso a essa luz, ela é individual. Esse acesso eu não posso fazer por ninguém, e ninguém pode fazer por outra pessoa. Eu não posso fazer
pelos meus pais, nem pelos meus filhos, e você não pode fazer pelo seu amigo, mas essa luz é um acesso individual, é uma decisão pessoal de cada um de nós. Agora, tem uma coisa extremamente linda na palavra, que é como Deus nos ama e como Ele cuida da gente. A luz também, o sol, a lâmpada, a vela, a fogueira, ela também aquece. Então, ainda que eu foque na leitura da palavra de uma forma física e não espiritual, ela vai me tirar a frieza. Então, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não seja crente, mesmo que eu não, se desafie e leia a palavra, porque ela vai me aquecer, ela vai tirar eu dessa frieza e vai fazer com que eu receba essa luz, para que eu saia dessa frieza espiritual e passe desse nível físico para um nível a mais, para um nível espiritual. Esse crescimento, existem pessoas que não se convertem, que se convertem, que elas passam do estágio físico para o espiritual, sem ninguém falar, só lendo a Bíblia. Existem pessoas, testemunhos, de cura de depressão, com a simples leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia, ela é fundamental. E uma coisa interessante, nós não vemos propaganda de lâmpada, porque a lâmpada é necessária. Nós, hoje em dia, na atualidade, lâmpadas, no nosso dia a dia, a gente não conseguiria viver, ou viveria de uma maneira muito, muito rudimentar. Então a gente não vê propaganda de lâmpada, olha, compre lâmpadas. Não, talvez uma marca ou outra pela marca em si, mas a lâmpada, ela é um produto de primeira necessidade. E a palavra do Senhor como luz na nossa vida, ela fala que mesmo que ninguém fale da palavra, as pedras clamariam. Mesmo que a gente não soubesse, não tivesse se perdido a Bíblia no universo, a palavra fala que a glória dele se manifesta, os céus e a terra mostram o esplendor de Deus. Então, na verdade, o acesso que nós temos, ele é gigante, né? Ela é produto de primeira necessidade, da mesma forma que a física, a parte espiritual. Só vou pegar alguns exemplos antes da gente ir para a conclusão do contorno, da confirmação bíblica, da importância dessa luz. No Antigo Testamento, quando Deus orientou o povo a construir ali a tenda, onde a presença dele estaria, onde estaria a Arca de Aliança, era necessário, a Arca de Aliança ficava no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava. O candelabro, que ele tinha que estar constantemente aceso, ele ficava no santo, no lugar santo, onde os sacerdotes entravam e eram obrigados a deixar ela, a carregar de azeite. Tinha todo um direcionamento ali em Êxodo, coloca, de como seria, qual azeite, como ele era feito, deixar o templo inteiro aceso. Só que hoje, nós somos o sacerdote. Jesus veio, rasgou o véu, nós temos acesso para ele, e cada um de nós, em especial os homens, também as mulheres têm esse acesso direto, mas o homem como sacerdote do lar, de manter esse fogo, de manter isso aceso. O que acontecia lá, que Deus orientou os povos no Antigo Testamento, hoje serve para a gente também como Jesus. Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, a segunda vez, depois de ele ter quebrado ali, em razão da adoração do povo, de uma forma estranha, em Êxodo 34, ele subiu, e ele estava no Monte Sinai. Quando ele desceu do Monte Sinai, a face dele resplandecia, a face dele emitia luz, daquele contato que ele teve com Deus. Então mostra o quanto esse sobrenatural, o quanto essa busca do espiritual faz a diferença, e nos torna uma vida iluminada e luz para o mundo, como a própria palavra de Deus fala. E para encerrar esses exemplos, 2 Coríntios 11:14, eu não vou ler, depois você lê, mas ele fala que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. Então olha só, a importância da gente conhecer a palavra, da gente entender a palavra, porque o inimigo ele não cria nada, ele imita tudo, tá? Ele imita tudo, ele imita a luz. Então a gente tem que estar muito atentos e discernir, porque às vezes tem coisa que parece que é de Deus, mas é do inimigo. Por quê? Porque ele sabe que o que contagia é a luz. Então ele imita, ele tenta se fazer passar por um anjo de luz, coisa que ele não é mais, porque a partir do momento que ele caiu, ele perdeu essa condição, ele não tem mais poder, ele não tem mais nada que ele possa fazer, então ele imita. Então a gente vê a atenção que a gente tem que ter
aonde a gente busca luz, e o discernimento, a importância de a gente ler e estudar a palavra para saber o que é luz de verdade e como a própria palavra fala, o que é fogo estranho, né? Agora, até mesmo porque, fazendo um parênteses rápido, manifestações, quase, eu não vou falar todas para não ser tão generalista, a grande maior parte de todas as religiões que existem no mundo, existem manifestações além físicas, além da física. Então, as religiões em geral, elas vão trazer para a gente manifestações incompreensíveis ao nosso intelecto, mas o inimigo imita tudo, e ele imita também ser um anjo de luz. A importância, mais uma vez, da gente entender a palavra, porque hoje está na moda. Não, eu não vou nem falar dentro da igreja, que tem também, então a gente tem que ter discernimento, mas em especial fora da igreja, manifestações sobrenaturais que não são de Deus. E vou falar do ABC. O ABC é um lugar onde está se tornando moda, principalmente jovens, frequentarem lugares que não tem nada a ver com igreja, e são outras religiões, porque existe uma manifestação sobrenatural que engana. Então, se você tem um amigo, e não estou sendo tão claro, mas se você tem um amigo que está buscando Deus de uma forma diferenciada, que não seja através da Bíblia, uma manifestação, porque lá tem manifestações. Manifestação tem quase toda a religião do mundo. A diferença é a manifestação de luz, que é só Jesus. Então isso é muito interessante. E glória a Deus. Então, vamos falar da palavra. A gente está falando da palavra por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a tua palavra é luz para o meu caminho. Então a palavra, ela nos ensina tanto de uma forma física como de uma forma espiritual, tanto de um acesso universal quanto de um acesso individual. Ela nos dá ensinamentos, como a gente viu, que com disciplina nós conseguimos caminhar. Mas quando a gente traz o espiritual dela, ela é profecia. A profecia é aquilo que vem do céu para a gente. Quando é individual, eu paro, vou no meu quarto, ajoelho, tenho Jesus, Senhor, traz a sua mensagem para mim, eu vou falar. A palavra vem do céu para a gente, a palavra é profecia. Quando a gente lê a palavra sobrenatural, a gente vai ter promessas. A profecia do céu para a terra, a promessa são coisas que vão acontecer aqui mesmo. Honrar pai e mãe, terá vida longa. É uma promessa para acontecer aqui. A palavra fala sobre a vida eterna, sobre a salvação. Então ela vai falar promessas aqui na terra que vão se cumprir lá no céu, depois da nossa morte, na vida eterna. Então ela é profecia, né? Ela tem esse acesso, ela nos permite isso. Aí eu pergunto para você, se a palavra é tudo isso, por que a gente não lê todo dia, o tempo inteiro que for possível? Por que o crente tem uma dificuldade de ler a palavra, ler tudo? E olha, a gente poderia colocar um monte de razões, até algumas legítimas, mas não é falta de tempo, porque as redes sociais, elas só vieram confirmar que a gente tem muito tempo, né? E hoje em dia, dependendo do relógio, do aplicativo que você tem, você até sabe o tempo que você ficou na rede social, o tempo que você trabalhou, o tempo que você ficou, sei lá, num aplicativo da Bíblia. Então por quê? Por que a gente tem tanta dificuldade? É uma batalha espiritual? Sim, mas a gente tem que se disciplinar e ter intencionalidade de ler a palavra de Deus. Porque se a gente esperar ter vontade, olha, raríssimas pessoas, com o tempo você vai ter vontade. Com o tempo você vai ter vontade de ler, de orar, mas no começo a gente tem que ler, porque tem que ler, né? Eu não entendo, eu leio, que beleza! Chama o pastor, a gente faz um grupo, a gente estudou Romanos aqui, estudamos outro livro, tiramos as dúvidas. Você não entende, mas um monte de gente não vai entender. E quem vai revelar muitas coisas vai ser o Espírito Santo, talvez na comunhão de um estudo. Então eu não leio porque eu não entendo tantas desculpas. E essas desculpas, falando um pouco da igreja em si, né? Do porquê, se a palavra é tão importante, se ela nos ensina, se ela é profecia, se ela é promessa, se ela tem um acesso espiritual, se ela cura, por que a gente tem tanta limitação em ler? Então, é um desafio, a gente tem que ter intencionalidade, isso se estende para a igreja.
não tem a ver com ativismo, não tem a ver com encher banco, não tem a ver com número, tem a ver com prazer em estar na presença de Deus. Nós vivemos em uma época em que nós sucumbimos, nós somos sobrecarregados, soterrados por trabalho, informação, estudo, nunca tem fim. Você acabou a faculdade e pós-graduação, acabou a pós-graduação e mestrado, você fica 8 horas no trabalho, o chefe quer que você fique 10, você chega em casa, a esposa quer que troca a luz, arruma o cachorro, lava a louça, e vai, não acaba nunca. Mas a gente precisa entender que a comunhão entre os santos, ela é, assim como a palavra e oração, fundamental. Eu não sou tão velho assim, mas na época que eu me converti, eu tinha um pouquinho mais de 20 anos, hoje eu estou com 47. Você ir só de domingo na igreja, e só de domingo era domingo de manhã e de noite, tá? A bronca é para mim mesmo, não é para ninguém, eu estou falando comigo. Era obrigação, tipo, legal, né? O crente domingueiro. Hoje em dia a gente tem que entender, tem muita coisa, mas aí a gente faz, por exemplo, um estudo de terça, ou uma vigília, eu não estou falando da base, eu estou falando da igreja de Cristo, porque as igrejas hoje, ela tem um desafio errado de fazer marketing, de chamar, vem por isso. Não, a gente tem que buscar, lendo a palavra, a gente vai querer estar em comunhão, né? Então, a leitura da palavra, ela vai resolvendo todas as demais coisas, porque em João 1 ela fala que Deus era no princípio o verbo, ele era a palavra, assim como a luz antes de criar o sol, Deus já era. Então vamos agora rapidinho, por que a gente deve ler a palavra? Primeiro, porque se eu não leio, eu não estou pondo Deus em primeiro lugar, eu lendo eu vou pôr Deus em primeiro lugar. Segundo, porque eu não vou ficar refém de qualquer um que venha falar, seja dessa igreja, seja na internet, seja de outra igreja. Eu não posso ser refém e acreditar no que estão me falando, eu tenho que saber do que estão me falando. E aí, em João capítulo 1, versículo 1, Deus é o verbo, é a palavra. Aí ele vai falar em Jó, eu te conhecia de ouvir. Jó é um homem de Deus. Capítulo 1, Jó fala que ele era um homem de Deus. E lá na frente ele fala assim, eu te conhecia de ouvir. Hoje eu te conheço assim, próximo, eu te conheço de falar e não só de ouvir. Então isso vai se concretizando na nossa vida, isso vai abrindo os nossos horizontes, vai iluminando os nossos caminhos, vai descortinando coisas que a gente nem imagina. Jeremias 33:3 fala, clame a mim e eu te revelarei coisas que você nem imagina, coisas insondáveis. Então começa aqui na palavra, e se é difícil para todo mundo, a gente precisa nos disciplinar a fazer isso. Algumas características da palavra antes da gente orar. E a Bíblia é maravilhosa, perfeita. Só esse tema a gente conseguiria fazer um estudo enorme, e vocês ensinarem a gente ensinar vocês. A palavra Mateus 4:4 fala que ela é alimento. Nós não vivemos sem alimento físico, nós não vivemos sem alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela é alimento. Em Efésios 6 fala que ela é nossa arma, que ela é a espada do Espírito. Então se a gente tem batalhas espirituais, como é que eu vou lutar sem a palavra que é a nossa arma? Ela fala que ela é inerrante, ela é eterna. Marcos 13:31 fala que vai passar o céu, a terra, vai passar tudo, mas as minhas palavras, fala ali, não passarão. Ela fala que a palavra, ela produz fé. Romanos 10:7 vai falar, 10:7 ou 10:17 vai falar assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí a gente fala, a palavra é doce, a palavra ela nos ensina, a palavra é inerrante, a palavra é perfeita. Então o que eu quero orar com você essa noite, por você e por mim, que Deus desperte um sentimento enorme da gente ler a palavra. Amém. A gente lê a palavra, glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé, vamos orar, por favor. Aleluia. Essa noite. Apaga as luzes. Ai. Sabe, tem dois tipos de oração, né? Aquela oração que é um desejo de quem está orando para as pessoas, e às vezes eu falo, eu vou orar porque é um desejo meu. E aquela oração onde é o Espírito que age, né? E essa oração que eu vou fazer, ela vai acumular as duas. É o desejo do meu coração. Porque se a nossa igreja lê a palavra, cara, você não vai ter tristeza. Você vai ter aflição? Vai, mas você vai ter alegria no meio das lutas, porque você sabe que Deus está com a gente. Cara, se a gente como igreja, a gente vai impactar não só Santo André, não só a gente vai impactar o
o mundo é utopia. Não é utopia. A palavra está aqui porque eles liam a palavra em Atos e ela só chegou até aqui por causa do sobrenatural. Então isso parece uma utopia porque o inimigo põe na nossa cabeça. Então eu quero junto com você fazer parte de um mundo diferente. Sabe? E nós estamos aqui desde o início, exatamente por isso. Porque a gente tem que ter voz de uma forma diferente, de uma forma bíblica. E olhar para trás e ver, voltar para a origem. Foi assim, Deus era a palavra. Os discípulos, eles compartilhavam a palavra. E é isso que eu vou fazer, e nós vamos chegar em lugares que nós nem imaginávamos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor fala conosco, Pai. Obrigado, nós abrimos o nosso coração, e essa palavra que foi semeada sobre a leitura, sobre a Tua palavra, sobre o Senhor que é a palavra, entre nos nossos corações de uma forma sobrenatural e dê a 30, 60, a 100, que sirva para a gente, que a gente espalhe para quem estiver ao redor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê fome da palavra, nos dê desejo da palavra, Senhor, nos dê racionalidade de ler essa palavra, de buscar intencionalidade, Pai, que a gente faça por disciplina e que a vontade venha, Deus, em nome de Jesus, que a gente saia desse acesso mecânico, desse acesso disponível para qualquer um, mas que a gente entre, Senhor, no Teu sobrenatural, que a gente entre no lugar santo. O Senhor rasgou o véu, que a gente entre no lugar santo dos santos, que a gente tenha um contato direto com a Sua profecia, com as Suas promessas. Pai, é muito pouco uma vida por si só, que nós tenhamos uma vida iluminada, uma vida onde a gente chegue o Senhor antes, traga a luz, ilumine os nossos caminhos, ilumine o Teu povo, ilumina, Senhor, a Tua igreja, Pai, nos dê, Senhor, força, fôlego, sabedoria, discernimento, e a gente impacte, Senhor, o mundo, e não como utopia, mas para a Tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Graça e paz, irmãos. Nós vamos estar orando agora pelos pedidos que estão na urna, os que foram